Olá, sejam muito bem-vindos a mais um de Bem com a Prosperidade. Eu sou Sônia Salvalage, eu sou psicóloga clínica e financeira e hoje a gente vai falar de um tema assim um pouco difícil, mas que se faz necessário. Nós vamos falar um pouquinho da mulher, a mulher que por muito tempo teve que ser silenciada e que tem muitas dificuldades hoje em função disso. E falar de autoestima, falar de mulher é difícil. E hoje, principalmente hoje, a gente vai falar da autoestima da mulher negra e vamos falar da mulher italiana, que ela aprendeu a ser submissa. E para que a gente possa falar muito bem deste tema, nada melhor do que ela, né? Vamos receber novamente aqui com todo carinho, com toda atenção, agradecendo primeiramente, Mai, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu que E agradeço. olha que coincidência, né? Estamos aqui, uma mulher negra e uma mulher branca, falando exatamente deste tema. Mai, seja muito bem-vinda e se apresente, por gentileza, para quem não te conhece. Tá. O meu nome é Maiara Sampaio, sou psicóloga clínica e financeira e viemos falar aqui da autoestima em voz alta. Sou do Espírito Santo, na cidade de Linhares. Seja muito bem-vindas, Mai. Obrigada. Mai, então a gente vai falar hoje um pouquinho desses recortes, né? Dessas duas figuras da mulher negra, que por muitas vezes ela foi obrigada a se calar, né? Não teve muita voz. E como fica a autoestima no meio disso tudo, né? E também da mulher italiana, que ela aprendeu dentro da cultura, isso já é cultural, que ela tinha que ser submissa ao homem, principalmente ao homem, né? O homem, quando eu falo, não é homem marido, é homem pai, é homem irmão, é homem da sociedade como um todo, né? E o quanto essas culturas, elas vão se batendo, são diferentes, mas ao mesmo tempo elas vêm vindo de uma forma muito semelhante, porque ambas as situações impactam na autoestima da mulher. E como é que essa mulher, como é que ela consegue ver esse valor, o valor dela dentro de todos esses problemas que ela vem enfrentando, né? Nessas escolhas, e o que isso impacta também na questão financeira desta mulher, né? É, a gente está aqui falando você disse, né, a mulher branca e a mulher negra, e a ideia realmente é trazer a pessoa a pensar fora do padrão, né, a fazer a pessoa olhar de uma outra forma, porque dinheiro para a gente, enquanto mulher, é percepção de valor. É liberdade, é poder de escolha, é bancar sim, é bancar os nãos. Então, quando a gente está falando aqui da mulher italiana e da mulher preta, é uma parcela dentro da roupagem de ser mulher, né? Então, a autoestima, ela não está só baseado na estética, ela está baseado mesmo na percepção de valor. E quando a gente fala de dinheiro, então, né, de expansão, de grandeza, eu falo que é a vida milionária, porque eu falo que eu sou uma pretinha ambiciosa. Né, eu tomo posse da minha vida milionária. Então, é sobre se vestir bem, é sobre estar aqui fazendo uma entrevista e falando sobre esse tema com leveza. Então, assim, a autoestima, ela só tá, assim, no campo do visível, mas por trás, no invisível, no oculto, tem muitas coisas a ser falado. E como é difícil, como tu mesma falou, né? Como é difícil a gente trazer esse tema, ele é um tema que ele é muito velado ainda, né? Como é o Uhum. tema do dinheiro. Então, quer dizer, Sim, a gente tá com dois temas aqui muito velados, a mulher e o dinheiro, né? exatamente. E aí a gente traz muito essa questão ali dentro da psicologia sistêmica, né, Mai? A gente entende que tudo isso vem da história. Uhum. Isso não começou em nós. Tanto uma coisa quanto a outra não começou em nós.
Mas é nós que estamos aqui hoje, como é que a gente diz? Fazendo aquele boom de dizer, não, a gente não quer mais isso para nós. Nós queremos Uhum. algo diferente. Nós merecemos algo diferente. Nós merecemos ser vistas de formas diferentes. E independente da raça, independente da cor, independente do que for, é ser mulher. E ser respeitada como mulher. E ser vista com as capacidades que a gente tem de ser mulher. E não somente com uma. Só o que você vê, né? Sim, Que sim. tu também É falou. um tema. É um tema, é sociocultural, né? Além de levantar a economia, porque mulher movimenta a economia, né? Mas é tão, Exatamente. tão sociocultural porque a gente somos seres humanos individuais, né? Enquanto mulheres temos a nossa individualidade. Você falou da terapia sistêmica, né? A gente olhar para a nossa história e lembrar, enquanto terapia analítica, né? Que no caso é a minha abordagem também, que somos individual numa integração. Então, a sociedade influencia muito, a nossa história influencia muito, a cultura influencia muito, a nossa individualidade, que é como que eu funciono, o que que eu sinto, o que que eu penso. E é muito legal também que a gente está falando dessa mulher que foi silenciada e dessa mulher submissa. Que assim, a gente fala muito nesse lugar do pouco, vamos dizer assim, né? Eu vou trazer o termo da pobreza. Só que aqui, Uhum. quando a gente traz para o termo da riqueza, né? Aí vem o pertencimento, aí vem a culpa, aí vem a gente até nos privar, né? Nos restringir, porque às vezes a gente acha que a gente não pode falar de dinheiro, né? Igual estamos aqui falando de dinheiro, falando de poder, falando de grandeza. Então, é sobre dar um outro sentido, dar um outro significado nesse olhar da mulher, né? As mulheres olharem para um outro lugar aonde elas, eu sempre falo assim, a nossa cabeça, ela pensa que a gente quer muito. As nossas emoções estão pulsando, eu quero, eu posso, eu consigo, mas o nosso corpo está silenciado. Ou às vezes a gente está nessa submissão de a gente só pode querer o pouco, a gente não pode querer o muito. E de repente, quando a gente vem para a terapia e trabalha tudo isso, a gente consegue enxergar para além o quanto que a gente pode transcender, transgredir, o quanto que a gente pode alçar voos maiores. Então, quando a gente fala dessa autoestima falada em voz alta, que é assim que eu chamo, que é falar sobre o quanto que a gente está podendo, né? Adoro falar isso. Olha como é que é gostoso, como é que a autoestima vai lá em cima, né? O quanto que a gente está podendo falar sobre isso. E o quanto que a gente precisa, não é só poder, né? Porque às Exato. vezes as pessoas podem, mas o medo ainda acaba silenciando, né? O medo da rejeição, o medo, porque você querer mais, você acaba sendo vista como a gananciosa. E o quanto é difícil você ter que assumir este papel, e dizer sim, eu sou gananciosa, mas eu não sou aquela gananciosa que eu quero passar por cima dos outros para ter o que. Eu sou gananciosa dentro daquilo que eu tenho capacidade para construir. Mas se eu não Exatamente. me conhecer, se eu não estiver muito bem terapeutizada, eu não vou conseguir sair desse lugar. Eu vou Uhum. ficar, como tu falou, somente na parte do pensamento. O meu corpo pulsa, meu pensamento vai, mas eu não consigo sair do chão, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei quais são as minhas capacidades. Uhum. Por isso que é importante a gente estar aqui falando. E é legal, Sônia, porque vem com nesse lugar de representatividade, né? E assim, na minha fala, enquanto mulher preta, vem na representatividade de ser uma mulher, que eu chamo de madame milionária, de ser uma mulher preta, de ser a mãe também, de ser até a psicóloga, né? Que não invalida o quanto que a gente é psicóloga, mas a gente também é livre, a gente é feliz, a gente quer ser uma psicóloga milionária, né? Como a gente fala, assim. Então, vem nesse lugar da permissão, né? Porque
porque por muito tempo a gente foi silenciada, né? E pelo fato cultural, e aqui é sobre baixar as barreiras, é sobre a gente tomar consciência disso, porque quando a gente toma consciência, e lembrando, assim como o dinheiro, né? Porque hoje eu falo que dinheiro é tomada de consciência quando a gente tem consciência de que a gente trata ele de maneira emocional. E aí, quando a gente pensa assim, ah, eu quero ganhar mais, eu quero produzir mais, nunca é sobre ganhar mais. O mais está muito na percepção de valor que a gente tem, né? Enquanto pessoa até, né? Aqui a gente está falando de mulher, mas é para os homens também, enquanto pessoas, olhar para esse lugar dessa autoestima das profundezas, vamos dizer assim, porque a gente fala muito da autoestima externa, né? Mas e a interna? Que vem o pertencimento, que vem a autorização, que vem o sustentar. Eu gosto muito de trazer os verbos justamente para isso, para ver qual funciona mais com o indivíduo, porque o indivíduo quer tanto ascender, ele quer tanto crescer, mas às vezes está ali limitado. E aí vem a terapia, né, com toda essa clareza, para a gente começar a falar desses assuntos, começar a falar com mais leveza, começar a entrar no campo do sentir, que eu falo que é importante, principalmente para nós mulheres, que também fomos silenciadas a isso. Eu falo que para mim o dinheiro, ele só foi despertado quando eu coloquei ele como fonte de prazer. Então, quando eu coloquei ele nesse prazer de produzir, nesse prazer de viver a vida milionária, eu comecei a expandir mesmo a minha mentalidade até a minha vida. E o quanto isso é difícil para a gente, né, Mai? Porque a gente vem de uma cultura, né, que você precisou se calar. Como é que você vai cobrar mais? Se você ali, você deve servir. Como é que você vai cobrar se você deve só servir? E Exatamente. se você não era valorizada, você não tinha um valor, como é que você vai se perceber? Como é que você vai. Quer dizer, você vai sempre se contentar com o menos. Você nunca vai se Uhum. contentar, você nunca vai buscar o mais. Porque a gente veio de uma geração assim, a gente veio de uma vida assim. E o quanto isso é complicado para nós. E eu vou te falar assim, ó. Eu vim de uma geração, mas eu sou mais velha do que você, né? Acho que tá para a gente perceber bem aqui. É isso, mulher. A minha geração foi uma geração muito mais aniquilada. Então, a minha geração ela tem mais dificuldade ainda do que a tua geração para a gente abrir a mente e seguir em frente. Exatamente. E se isso não for muito bem trabalhado, a autoestima vai lá para baixo e é aí que você não consegue sair nunca deste lugar. Uhum. E eu E gosto de trazer essa clareza da importância do corpo feminino, né? Porque quando a gente começa a tomar consciência desses temas que são difíceis de ser falado, e por que são difíceis? Porque falta clareza da fala. Né? Então, exatamente. quando a gente começa a trazer esse tema e começa até a compreender a forma como que a mulher funciona, a forma com que o homem funciona, que somos diferentes. Então pensa, é isso aí, começa por aí. Como que somos, né, enquanto mulheres? Como que é a nossa história, as heranças que a gente carrega enquanto mulheres, mas também enquanto mulher branca, enquanto mulher preta. Então é olhar tudo para esse lugar com muito amor, né? Que aí a gente cresce, não tem outro caminho. É verdade. Se a gente não conhecer, se a gente não parar, se a gente não externizar isso, ele vai sempre ficar calado e vai sempre diminuindo cada vez mais. Então a gente Uhum. precisa sim olhar com amor, a gente precisa se entender, a gente precisa se compreender. A gente não está aqui para para fazer uma concorrência, quem é o melhor, quem é o Exato. pior. É, ambos são bons. Uhum. E o mundo não vive só, ele não sobrevive só com mulheres, como ele não sobrevive só com homens. Ele é uma miscelância, tanto Ontem eu de estava cores, pensando sobre tanto, isso, né? tanto de Como que raça. seria eu estava pensando hoje, Aham. né? Eu pensei, gente, como que seria um mundo só com homens?
Meu Aí Deus. depois, como que seria o mundo só com mulheres? Aí, óbvio, né? Eu sou mulher, eu respondi, seria mais organizado. Mas vale ressaltar a forma de pensar, né? O quanto que trazer esse tema faz a gente refletir por uma coisa que parece boba, mas começa a pensar, gente, é sobre isso. É sobre cada um se colocar nessa representatividade que faz sentido também para cada um, né? Lembrando que cada um tem a sua história, a sua herança, a sua vida, mas trazendo para a tomada de consciência, e aí vem a mudança, porque não tem como você começar a pensar diferente. Se você quer mudar, tem que começar a pensar diferente. A gente está justamente aqui, né, Sônia, para trazer esses temas diferenciados. E a gente tem que pensar fora da casinha, né? Fora da Senão a casinha. gente vai manter sempre o mesmo pensamento, sempre o mesmo. Eu costumo dizer que daí você vai seguir sempre o trilho do boi. E o trilho do boi ele vai afundando, afundando. Que E legal. ele vai ficando limpo, nem um matinho nasce mais nele. É só você Uhum. observar, vai num campo e olha o trilho do boi. Por isso que eu gosto muito desse exemplo. Então, quando a gente sai do trilho do boi, a gente começa a ver um mundo diferente. Começa a ver um mundo mais colorido. A gente começa a ver o quanto é importante a gente falar de temas. A gente Uhum. sair daquela mesmice do dia a dia e a gente olhar para esses temas um pouco mais complexos, mas que são temas importantes para E nós. eu falo que é por isso que somos psicólogas, né? A gente está aqui justamente para colocar o indivíduo a pensar fora da casinha, como caixinha, né? Como diz É, você, pensar diferente. A gente está aqui como psicóloga para levar mesmo a mensagem para aquela galera que quer mesmo mudar a sua perspectiva, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua relação com o dinheiro. Não tem, gente, como você prosperar se você não mudar a sua mentalidade. Não tem. Então, quando você quer falar de dinheiro, quando você quer ter mais dinheiro na sua vida, não é sobre esforço, não é sobre pegar mais trabalho, trabalhar mais. Antes você tem que mudar a sua mentalidade e, consequentemente, o seu emocional vai mudando, os seus comportamentos também. Então, as pessoas sempre perguntam, né? Quem fala? Quem fala? É o coração ou é a mente? E não é sobre isso. Eles têm que estar totalmente alinhados, né? Então, quando você começa a querer expandir, vem essa ideia de pensar diferente. E a terapia está nesse lugar, de trazer clareza, de trazer expansão, de fazer a pessoa transcender. é que a prosperidade ela não é só dinheiro, né? Quando a gente fala em Exatamente. prosperidade, é você ter liberdade para você poder escolher o que que você quer, o que que você não quer. E é você também aproveitar aquilo. A gente trabalha muito, né? Para produzir. Não, o dinheiro ele não vem assim à toa. Você tem um contexto, você tem um estudo, você tem um trabalho, você faz por merecer. E é saber aproveitar esse dinheiro também, E né? aproveitando até o tema, o tema, né, de bem com a prosperidade, que é o É, programa, né, e exatamente. estar de bem com a prosperidade é trazendo realmente essa leveza, porque realmente, gente, a prosperidade não está no lugar de esforço. A prosperidade está no lugar da tranquilidade, está no lugar da assertividade, né, o quanto que você sabe que você tomou decisões assertivas para você atingir um outro patamar, um novo nível mental, um novo nível emocional. Então é isso que tá, é a leveza da prosperidade que traz. Exatamente, exatamente. É fazer tudo, é trabalhar sim, mas trabalhar com leveza, saber ter esse equilíbrio, saber ter essa. O momento de trabalhar é um momento de curtir também, né? De Uhum. vivenciar essa prosperidade, o que a gente vai produzindo. É esse que é um momento bom. Mai, a gente tá, infelizmente, tá acabando. Então, se você quiser deixar algum recadinho, você tem 30 segundinhos. Nossa, gente, parece até Big Brother. Gente, o meu recado realmente é sobre representatividade. Para aquelas pessoas que querem ir buscar a expansão, a grandeza, aquela vida grande, uma vida de alto padrão, né? Principalmente no contexto que a gente trouxe de mulheres brancas, mulheres negras, o silenciamento da mulher, a submissão da mulher, é você sempre buscar uma representatividade. É um espelhamento, no caso, né? De pessoas que vão que você olha ali que sabe que também você pode, que você consegue ir. É sobre isso.
Mai, muito obrigado. E já Eu que estendo o agradeço. convite para uma próxima oportunidade. Com certeza, eu sei que Ai, você vai voltar, porque tô você não adorando vai esse dizer não negócio. para mim. Muito Que obrigada. o De Bem com a Prosperidade fica por aqui. Ficamos com Deus e até o próximo programa.